Meus queridos, nós vamos estudar hoje o Salmo dos Degraus. Nós estamos estudando o Salmo dos Degraus, que é o do Salmo 120 até o Salmo 134. E hoje nós estamos estudando o 125, que faz referência a essa música, né? Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não podem ser abalados, ou não pode ser abalado, ou não se abalam, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos, para que estes não estendam as mãos para cometer injustiça. Ó Senhor, faze o bem aos bons e aos de coração íntegro. Mas os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará juntamente com os malfeitores. A paz esteja sobre Israel. Meus queridos, Salmo dos Degraus, eles são chamados dessa forma porque entre o átrio das mulheres e o átrio dos homens existem 15 degraus. E esses 15 degraus, no primeiro degrau, os sacerdotes passando por esses átrios, eles param no primeiro degrau, cantam o Salmo 120. Por que eu disse cantam? Porque o inário dos judeus é o livro dos Salmos, que é também chamado de Terrilim, que é este livro aqui, ó, Terrilim, que é livro de cânticos. Veja que tem uma harpa aqui, ó. Os livros de cânticos, que também é considerado livro para canto dos judeus. Isso quer dizer o quê? Que todos esses salmos, do Salmo 1 até o Salmo 150, são cânticos praticados pelos judeus até os dias de hoje. Nós temos nossos inários, nós temos o Inário Aleluia, que é o meu caso, a harpa cristã, o cantor cristão e uma série deles. O que nós podemos dizer sobre esse Salmo dos Degraus? Primeiro, esses Salmos dos Degraus também são chamados de Salmo dos Peregrinos ou de romagem. Eles faziam as suas romagens para Jerusalém e vinham cantando esses salmos pelo caminho. Me arrisco a dizer que Jesus também, em uma das suas as suas romagens para Jerusalém, cantou esse salmo também por Jesus ser 100% Deus e 100% homem. Ele é judeu e ele praticou todos os atos que a lei mandava. Esse salmo em especial, nós vemos aqui que é um salmo onde a apresentação dele é feita vamos colocar assim, vamos dividi-lo em algumas partes. Primeiro, entre o verso 1 e o verso 2, nós vemos um cântico de confiança no Senhor. Depois, no verso 3, nós vemos uma promessa. Depois, uma oração. E depois, finalizando, uma nota de advertência. Então, quer dizer, é um cântico de confiança, porque eles confiam no Senhor e creem que não vão ser abalados, porque em volta de Jerusalém, como estão os montes, assim também está o Senhor em volta do seu povo. A promessa, no verso 3, é que o cetro de impiedade ou toda a injustiça não vai permanecer sobre aqueles que são fiéis ao Senhor. Em seguida, uma oração, porque o salmista clama dizendo: ó Senhor, faze-nos o bem. Ele pede para que Deus entre com a misericórdia. E no final é uma nota de advertência, porque o Senhor vai castigar aqueles que estão agindo contra Israel. E vai dar para eles a paz que eles necessitam. Para nós, como igreja, também. O que
mais esse salmo quer dizer? Primeiro, ele marca a aliança do Senhor com o seu povo. Eles têm a certeza dessa aliança com o Senhor. O cetro de Deus é a aliança com eles. E nós vemos também que o espírito da aliança é a paz que Deus vai dar para esse povo. Então nós vemos esse salmo, um salmo, vamos dizer assim, ele é algo que traz uma segurança para o povo de Deus. Vamos começando então pelo verso 1 e o verso 2, que diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não podem ser abalados, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora para sempre. Isso quer dizer o seguinte, que a qualidade singular de nós como cristãos, servos de Deus, é primeiro confiar em Deus. É o que o salmista está dizendo. Que os que confiam no Senhor, os que confiam, então a nossa qualidade como cristão, primeiro é confiar no Senhor. O segundo é saber da estabilidade que Deus nos dá, que Ele vai fazer com que permaneceremos para sempre. E também depois nós vamos ver a segurança do Senhor sobre nós, que são os montes. Aqui, simbolizado aqui nessa colocação dos montes, é porque em volta de Israel, em volta de Jerusalém, existem uma cordilheira de montes, de montanhas. Só o lado norte que não. Então o salmista, ele começa escrevendo dizendo que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que estão em volta de Jerusalém. Isso quer dizer, o Senhor guardando o seu povo. Guardando o seu povo de uma forma assim, bem maciça. Porque Deus, Ele não vai deixar que o povo dele se abale. Porque a confiança que nós temos que ter em Deus, ela não pode ser abalada. Porque os montes de Sião, eles são firmes onde que eles estão. Ali onde eles estão, eles não se movem do lugar. E a segurança de Deus é desta forma. Então nós temos aqui que a misericórdia de Deus, ela é durável, ela vai durar para sempre. Porque é a garantia que Ele nos dá nesses dois versos. E também que nós, os santos, a igreja, nós somos cercados por um amor infinito. Esse amor que ele não se acaba. Ele não fica fragilizado. Porque é um amor, é a decisão que Deus teve de nos amar de tal maneira que mesmo nós ainda sendo pecadores, Ele nos amou primeiro. É a primeira parte que nós temos que colocar na mente. O amor de Deus, ele não muda. Porque se mudasse, irmãos, cada dia, como se o amor de Deus não fosse uma decisão, fosse sentimento, nós já teríamos sido exterminados. Mas como Deus decidiu amar o seu povo, amarmos-nos de uma forma especial, diferente, sabe? Ao ponto de entregar o seu único filho, o único na espécie, o unigênito da espécie, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós já vemos o tamanho desse amor que Deus tem por nós. Sabe? Você vê que esse amor, ele não tem tamanho, ele não tem forma. A única forma que nós temos é que ele é eterno. É o amor que tem nome, é Jesus. E ponto. No verso 3, irmãos, o cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos, para que estes não estendam as mãos para cometerem injustiça. Isso aqui nos leva a entender que o povo de Deus estava sendo afligido pelas nações vizinhas, qualquer um que estivesse afligindo Israel. Só que essa impiedade, Deus está nos dando a garantia aqui que ela não ia permanecer, embora Ele estava permitindo. Veja, essa permissão, ela está nas entrelinhas do verso.
e a vara dos injustos pode cair sobre nós. Para que serve isso, muitas vezes? Porque a maldade ela vai se manifestar com liberdade em nosso meio. Nós vemos muitas vezes o injusto fazendo aquilo que Deus não aprova, e mesmo assim nós temos a impressão que ele nunca será atingido. Mas pelo contrário, isso vai ter fim. Como está dizendo aqui no verso 3. O cetro da impiedade não permanecerá. Isso quer dizer que Deus não vai deixar que isso permaneça para sempre. Isso quer dizer que, para que os justos possam também ser forçados a odiar o pecado. Por que Deus permite? Para você ver o quanto que é ruim pecar. Quanto que é ruim ser ruim. Então você tem essa noção e você tem que começar a odiar o pecado. Você tem que fazer de tudo para que o pecado não venha habitar dentro de você. O que mais que pode ser dito sobre isso? Para que a justiça da retribuição de Deus seja vista. Todo mundo pode praticar o mal contra você, mas no final, o bem que Deus tem para as nossas vidas vai ser manifesto. Vai ser colocado para que todo mundo possa ver as benesses que Deus tem para o seu povo. Para que as consolações para os justos possam existir em abundância. Isso quer dizer o seguinte: quando todo mundo disser para você assim, não tem mais jeito, Deus ele entra com a providência e diz assim, eu estou no controle de todas as coisas. Não é do jeito que o mundo diz, mas é do jeito que eu mando. Porque Deus está no controle de todas as coisas. E você pode perceber muitas vezes que isso aconteceu em várias vezes com alguns personagens bíblicos que nós conhecemos. Por exemplo, Jó, não existia uma pessoa tão justa quanto ele. Olha o quanto que ele sofreu. A vara da impiedade, o cetro da impiedade, esteve sobre ele, só teve um problema. Chegou uma hora que Deus colocou um final nessa história. José, a mesma coisa. Ele foi vendido pelos irmãos, ele foi entregue no Egito como escravo, foi preso, mas o final dele, Deus exaltou ele, transformando no governador do Egito. Daniel, a mesma coisa. Daniel era um servo de Deus, irrepreensível, e mesmo assim foi jogado na cova dos leões, injustamente. O próprio rei que mandou ele para a cova dos leões passou a noite orando e jejuando para que ele saísse ileso dentro da cova. Cristo também, a impiedade, toda a injustiça caiu sobre ele. Ele se fez maldito para que nós pudéssemos alcançar misericórdia. E nós podemos observar que Cristo tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, e estava sobre ele toda a impiedade desse mundo. Se tornou maldito para libertar a sua vida, para libertar a minha vida. Sobre os mártires da igreja, irmãos, entenda uma coisa. Antigamente, Deus não pedia para o cristão provar o amor dele por ele, dando oferta em dinheiro, não pedia essas coisas. Deus é dono do ouro e da prata. A oferta você que dá, o quanto que você quiser. Você tem um entendimento da forma que você achar melhor. Deus, ele nos instrui da forma dele. Só que é o seguinte, na época, após os discípulos de Cristo, os apóstolos morrerem, depois começou a perseguição sobre a igreja, meus queridos, a oferta que Deus pedia para aquele povo era honrar ele com a vida. No jardim de Nero, virar tocha humana para iluminar o jardim de Nero. Ser morto no Coliseu, comido por leões. Isso que Deus exigia daquele povo. O que ele exige da gente hoje? Ele exige apenas a sua fidelidade, para que você creia no Filho dele como o Salvador do universo, o Salvador da sua vida. João 17, de 1 a 3, vai dizer que a vida eterna é essa, que Jesus Cristo, nós temos que crer nele como o único, exclusivo Salvador. E nosso Deus, nosso Pai,
como o único Deus verdadeiro. Nós temos esse entendimento e agora nós vemos aqui que tudo o que foi colocado como cetro de impiedade vai ter fim. E que mais vai acontecer aqui? Para que essas coisas nós não cometemos, não teremos vontade de fazer essa mesma injustiça. O verso 4 vai dizer assim: ó Senhor, faze o bem aos bons e aos de coração íntegro. Isso quer dizer, o que é ser bom? O que é ter um coração íntegro? É você viver diante de Deus todos os dias da sua vida e confiar sua vida a Ele. No verso 5, ele vai nos dizer: mas os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará juntamente com os malfeitores. A paz esteja sobre Israel. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que a gente não tem que andar em caminhos pelos quais a gente tende a sofrer algum acidente de percurso. Caminhos tortuosos são aqueles caminhos que você tende a perder o controle do seu carro, ou mesmo num rio, ou você perdeu o controle do barco, bater em alguma pedra, cair numa cachoeira. Não, você tem que andar num caminho reto. Esse caminho reto é Cristo, que Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz que a nossa conduta, nós temos que nos desviar dos caminhos tortuosos, principalmente com a nossa confissão de fé, dizendo o que nós cremos. Nós cremos em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, aquele que nos deu a vida eterna. Você tem que se separar dos seus antigos companheiros, deixar aquela vida antiga de lado. E mesmo que isso ocorra, você vai ser desprezado por tudo e todos. Só que a sua vida espiritual, ela tem que estar diante de Deus e você tem que sair de perto dos caluniadores, daqueles que atacam a sua fé e profanam o nome sagrado de Jesus Cristo. O Senhor castigará. Vai castigar quem? Os malfeitores, aqueles que estão afligindo o povo dele. O Senhor vai dar o castigo necessário para eles. Ele vai fazer o possível para que você não sofra mais dano algum. Por que que ele vai fazer isso? Porque o salmista está dizendo aqui: paz esteja sobre Israel. Quem é Israel hoje? Israel hoje é a igreja. Pessoas convertidas que creem em Jesus Cristo como seu único Salvador. Sabe, aqueles que são os verdadeiros adoradores de Deus, aqueles que têm a paz. O que é essa paz? A paz é a amizade com Deus, é a sua aliança renovada com Deus, um coração satisfeito da glória eterna que será derramada por Cristo nas nossas vidas. Por que nós temos que ter certeza que tudo isso vai ser para sempre? Porque Cristo fez a paz voltar entre nós e o Pai. Nos reconciliou com o Pai. O Espírito Santo de Deus nos dá a paz. E Ele faz com que nós andemos nos caminhos de paz. A paz que talvez você necessita nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, ela só vem de um único lugar. Ela vem de Cristo. Jesus, Ele é a paz que o mundo necessita. É a paz que o mundo precisa. E volto a dizer, no verso 1, aqueles que confiam no Senhor como seu único e verdadeiro Salvador são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, juntamente com Cristo, de hoje até a eternidade. Meus queridos, eu quero orar pela sua vida e quero agradecer a Deus pela companhia. Senhor,
Eu te agradeço, Pai, e eu te louvo pela vida dos teus filhos. E eu peço, Pai, que a tua mão e o teu poder estejam sobre eles agora. Senhor, que o Senhor venha tocar os nossos corações para que nós tenhamos um encontro real contigo. Que o Senhor venha se manifestar a cada um. E que o teu amor, Pai, seja derramado hoje e sempre na vida dos teus filhos. Senhor, toma cada um na sua mão. Sustenta cada um. E faz, Pai, com que cada um dos seus filhos não se abale, mas permaneça, Pai, na tua presença para sempre. Senhor, eu te agradeço por tudo e coloco a vida dos teus filhos nas tuas mãos. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Meus queridos, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo serviu para dar alguma instrução para você e você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe. Sinta-se à vontade. O que Deus nos deu de graça, nós temos que dar de graça também. E abençoe a vida de alguém. Na sexta-feira, dia 10, nós estaremos aqui a partir das 19h30, mais uma vez, estudando o Salmo dos Degraus. Agora, nós estaremos, na sexta-feira, estudando o Salmo 126. O Salmo 126 também faz parte dessa cadeia dos degraus. Compartilhe e abençoe a vida de alguém que precise de uma mensagem. E que Deus venha guardar a sua vida. Que o grande amor de Jesus, a graça salvadora de Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. E todos nós nessa noite dizemos amém. Deus te abençoe, te guarde, te dê uma boa noite. Em nome de Jesus.